Nas profundezas da selva vietnamita, escondido do mundo por décadas, vivia um homem chamado Ho Van Lang. Ele era um enigma, uma maravilha médica. Por quê? Ho Van Lang afirmava não pregar os olhos há mais de 60 anos. 60 anos! Imagine passar tanto tempo sem o abraço do sono, sem o mundo dos sonhos. Não era um cochilo que deu errado, mas uma vida aparentemente livre das garras do sono. Como isso seria possível? O que aconteceu com Ho Van Lang? E o que sua história nos diz sobre os mistérios do corpo humano? Era o ano de 1964. A Guerra do Vietnã graçava, dilacerando o país. Ho Van Lang era apenas um menino, vivendo com sua família. Um dia, a tragédia aconteceu. Uma bomba explodiu perto de sua casa, tirando a vida de sua mãe e irmãos. O trauma foi imenso. Naquela noite, o sono, antes uma fuga reconfortante, abandonou o jovem Ho Van Lang. Eu fiquei acordado. O medo e a tristeza eram meus únicos companheiros. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, e ainda assim, o sono o iludia. Dormir é tão essencial para nossa sobrevivência quanto o ar, a água e a comida. Mesmo assim, muitas vezes, não damos valor a ele. Durante o sono, nossos corpos e mentes trabalham duro. Os músculos se recuperam, as memórias se consolidam e os hormônios se reequilibram. A privação do sono, mesmo por pouco tempo, pode causar estragos. Nosso foco vacila, nosso julgamento fica nublado e nosso humor oscila como um pêndulo. A perda de sono a longo prazo está ligada a graves problemas de saúde, de doenças cardíacas, a diabetes e um sistema imunológico enfraquecido. Então, como Ho Van Lang aparentemente desafiou essa necessidade humana fundamental por décadas? A comunidade científica é fascinada por indivíduos como Ho Van Lang, que desafiam as normas biológicas. Seu caso desafia nossa compreensão do sono e levanta questões intrigantes. Seria possível que ele realmente tivesse ficado sem dormir por tanto tempo? Como isso afetaria seu corpo e mente? Uma possibilidade é uma condição chamada insônia familiar fatal, que é extremamente rara. Este raro distúrbio genético destrói progressivamente a capacidade do corpo de dormir, levando à morte inevitável. No entanto, a IFF geralmente progride rapidamente, causando deterioração rápida, e os portadores raramente vivem por décadas, tornando o caso de Lang ainda mais intrigante. Outra explicação está no conceito de microsono, que pode ser uma chave para entender seu caso. São episódios breves e involuntários de sono que duram apenas alguns segundos, mas podem ocorrer frequentemente. Seria possível que Ho Van Lang estivesse experimentando microsonos sem perceber, enquanto vivia isolado na selva, permitindo que seu corpo tivesse alguma forma mínima de descanso? Isso poderia explicar como ele sobreviveu por tanto tempo. Seção 5, Sussurros da Vila, os dias de Ho Van Lang. Por décadas, Ho Van Lang viveu com seu pai no fundo da selva, isolado do mundo exterior. Moradores locais ocasionalmente os encontravam, trazendo de volta histórias dos homens da selva. Eles descreviam Ho Van Lang como gentil e quieto, frequentemente visto cuidando de seu pequeno jardim ou em busca de alimento. Ele parecia funcionar, embora lentamente durante o dia, mas nunca parecia dormir. Seção 6. Vivendo fora da grade. Alimento e rotina na floresta. Sua dieta consistia principalmente de frutas, vegetais e pequenos animais que caçavam. Eles viviam em uma cabana simples construída com materiais encontrados na floresta. Os dias de Ho Van Lang seguiam um ritmo previsível. Ele se levantava com o sol, cuidava de suas tarefas e se recolhia à sua cabana quando a escuridão caía. Não havia luzes elétricas, telas de televisão, nenhuma distração moderna para interromper sua rotina. Seção 7.
Um corpo fora do tempo. Como Ho Van Lang desafia as probabilidades. Se Ho Van Lang realmente experimentou uma privação de sono tão prolongada, o impacto em sua saúde deveria ter sido devastador. A privação crônica do sono está ligada a uma miríade de problemas de saúde, doenças cardíacas, diabetes, obesidade, comprometimento cognitivo e um sistema imunológico enfraquecido. No entanto, apesar de décadas de potencial ausência de sono, Ho Van Lang parecia estar em condições físicas relativamente boas. Ele era magro, mas não emaciado. Ele se movia lentamente, mas ainda podia andar e trabalhar. Seu caso confundia as expectativas, levantando mais perguntas do que respostas. Seção 8. O gene da insônia? Explorando condições raras. Poderia haver uma explicação genética para a aparente capacidade de Ho Van Lang de funcionar sem dormir? Cientistas identificaram raras mutações genéticas que podem interromper o ciclo sono-vigília. Uma dessas mutações está ligada a uma condição chamada Síndrome da Fase Avançada do Sono Familiar, ou FASPICE. Indivíduos com FASPICE têm um ritmo circadiano significativamente mais curto, fazendo com que adormeçam e acordem muito mais cedo do que a média. Embora o FASPS não elimine completamente o sono, ele destaca o papel que a genética pode desempenhar na regulação de nossos padrões de sono. Seção 9. Microsonos e a ilusão de vigília. Este fenômeno intrigante pode nos ajudar a entender melhor o comportamento humano em situações extremas. Talvez a explicação mais plausível para o caso de Ho Van Lang esteja no fenômeno dos microsonos, que são mais comuns do que imaginamos. Microsonos são episódios breves e involuntários de sono que podem durar de alguns segundos a 1 minuto ou mais. Eles ocorrem frequentemente quando estamos privados de sono. Durante um microsono, o cérebro essencialmente desliga, entrando em um estado de repouso temporário, mesmo que o indivíduo pareça estar acordado. Eles podem olhar fixamente com as pálpebras caídas e não responder a estímulos externos, sem saber que perderam momentaneamente a consciência. Este estado pode ser perigoso, especialmente em atividades que exigem atenção constante. Seria possível que Ho Van Lang estivesse experimentando períodos prolongados de microsonos ao longo do dia e da noite, sem perceber a gravidade da situação, dando a seu corpo e cérebro pequenas explosões de descanso sem que ele sequer percebesse? Este fenômeno pode explicar como ele conseguiu sobreviver em condições tão adversas. Seção 10. Uma vida interrompida? A reinserção de Ho Van Lang na sociedade. Em 2013, após 40 anos vivendo isolado, Ho Van Lang e seu pai foram descobertos por um grupo de guardas florestais vietnamitas. Eles foram persuadidos a deixar a selva e se reintegrar à sociedade. Essa transição provou ser uma experiência chocante para Ho Van Lang. Ele teve que se ajustar a um mundo muito diferente daquele que conhecia. Ele encontrou novas tecnologias, novos alimentos e novos costumes sociais. A estimulação e a atividade constantes eram esmagadoras às vezes. Seção 11. O mistério continua. O que Ho Van Lang nos ensina. A história de Ho Van Lang continua a fascinar e intrigar cientistas e o público em geral. Ele viveu isolado na selva por décadas, desafiando as normas da sociedade moderna. Seu caso levanta questões profundas sobre a natureza do sono, como ele conseguiu sobreviver sem as necessidades básicas que consideramos essenciais, os limites da resistência humana, testando até onde o corpo pode ir em condições extremas, e a resiliência do espírito humano, mostrando como a mente pode se adaptar e superar adversidades inimagináveis. Embora possamos nunca saber ao certo se ele realmente passou sem dormir por 60 anos, sua vida na selva é um testemunho de força e adaptação. Sua história serve como um lembrete dos mistérios que ainda nos cercam e das muitas perguntas sem resposta sobre a capacidade humana.
Mesmo em uma era de avanço científico, ainda há muito que não entendemos sobre o corpo e a mente humanos. A experiência de Ho Van Lang nos desafia a questionar nossas suposições, a reconsiderar o que acreditamos ser possível, a explorar os limites do potencial humano e a buscar novas fronteiras de conhecimento, e a nos maravilhar com a extraordinária adaptabilidade da mente e do corpo humanos, que continuam a surpreender e inspirar.